Fala galera, mais uma questãozinha sobre sequências aqui, tá bom? Agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, olha só. Em cada eu só copiei e colei, tá galera? Então por isso tá desse jeito aí, então tenho misericórdia, tá? Em cada item escreva o termo geral da sequência, que indica a quantidade de bolinhas. A gente já tem uma aula sobre termo geral aqui, e aí nós vamos ter que fazer o quê? Na letra A nós vamos ter que identificar o que está acontecendo em cada uma das sequências, ó. Repara. Na letra A e na letra B, né? Repara o seguinte, ó. Na primeira sequência, na primeira posição, eu tenho duas bolinhas, tá certo? Olha só. Na segunda posição, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Na terceira posição, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender o que está acontecendo de uma posição para a outra, tá? Primeiro 2 bolinhas, depois 5, depois 10. Repara, ele não está multiplicando por 2, né? Porque senão daria 2 vezes 2 daria 4 e não 5. Então, o que está acontecendo? Quando você tiver questões de sequência para achar o termo geral, eu te aconselho do fundo do meu coração a tu olhar para a posição do teu elemento e tu tentar entender o que está acontecendo de acordo com a posição. Então, parte daí fica a primeira dica. Vamos olhar para cá, ó. Na primeira posição, eu tenho 2 bolinhas. Repara que 2, que é a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui, é igual ao valor da posição elevado ao quadrado mais 1, ó. Então, o termo que está na primeira posição tem 2 bolinhas. Por quê? Porque eu peguei a primeira posição, que é o número que representa a posição, que é 1, elevei ao quadrado e somei 1. Quanto é 1 ao quadrado? Bom, de 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Então, olha o que aconteceu. Eu peguei o valor da posição, o número que representa a posição, elevei ao quadrado e somei 1. E aí eu obtive o 2. Repare que na segunda posição eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o número que representa a posição, que é o 2, vou elevar ao quadrado e vou somar 1, ó. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. E aí eu obtenho o número que representa a quantidade de bolinhas. Então é isso que ele está fazendo, pessoal. Ele está pegando o número da posição, 1, 2, elevando ao quadrado e somando uma unidade nisto tudo, tá certo? Ó, vamos pegar aqui a terceira posição, ó. Vamos lá, para você conferir, ó. Eu vou pegar o número que representa a posição, que é o 3, colocar aqui, ó. Eu vou elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, e vou somar 1. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. E aí eu vou obter o número de bolinhas que eu tenho aqui na terceira posição. Então, preste atenção. Para você achar a quantidade de bolinhas de cada posição, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar o número da posição, elevar ao quadrado e somar 1. Volte, como é que eu ia adivinhar isto? É o que eu estou te falando. Você vai ter que buscar entender o que está acontecendo em cada uma das tuas sequências. Tá certo? Ó, vamos verificar aqui a minha quarta posição. Vamos ver quantas bolinhas eu tenho. Ó. Quanto é 4 elevado ao quadrado? 16, né? 16 mais 1, 17. Então aqui eu preciso ter 17 bolinhas. Vamos contar para ver se é verdade? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bolinhas. Então repare que é exatamente o que está acontecendo. Como é que eu vou achar o termo geral disso daí? Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar o AN, eu já te ensinei a fazer isso lá naquela outra aula. AN é igual ao número da posição. Repare que esse N, pessoal, representa a posição. Eu já expliquei isso na aula anterior. Este N representa a posição. Então, é igual ao número da posição elevado ao quadrado mais 1. Tudo bem? Então, este aqui, ó, é o termo geral da minha sequência neste caso aqui. Tudo bem? Achamos o termo geral da minha primeira sequência da letra A. Vamos para a letra B. Vamos entender o que está acontecendo na letra B. Olha só. Aqui eu tenho a primeira posição. Na primeira posição eu tenho 2 bolinhas. Eu tenho a segunda posição. Na minha segunda posição eu tenho 6 bolinhas. E na terceira posição eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 bolinhas na terceira posição. Então olha o que foi que ele fez aqui. Ó. Ele pegou o número da posição, que é 1. Elevou ao quadrado, mas agora ele não está mais somando, pessoal, como na questão anterior. Na questão anterior ele somou 1, uma unidade. Aqui ele não está fazendo isso. Ele está somando o número da própria posição. Ó. Tá? A primeira posição é 1, então eu vou somar 1 porque é o número da posição. Quanto é 1 ao quadrado? 1. 1 mais 1, 2. Então aqui eu tenho 2 bolinhas, por quê? Porque ele pegou o valor da posição, que é 1,
elevou ao quadrado e somou o número que representa a própria posição. Vold, não entendi. Vamos lá, vou te mostrar aqui o segundo exemplo, você vai entender melhor. Veja só. Segunda posição. Qual é o valor de n? N é igual a 2. Por quê? Porque n é o número que representa a posição. Então ele pegou o número que representa a posição, elevou ao quadrado e somou 2. Porque 2 é o valor da posição. É isso que ele está fazendo nessa segunda sequência. Quer ver? Repara. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2. 4 mais 2, 6. Então é por isto que eu tenho 6 bolinhas aqui, ó. Compreendeu? Beleza, vou de entendi. Agora neste outro caso aqui, ó, mesma coisa. Ele pegou o número da posição, que é o 3, ó. Elevou ao quadrado, 3 ao quadrado vai dar 9. E ele somou o 3, ó. 9 mais 3, 12. Por isso é que eu tenho 12 bolinhas aqui. Então, diferente da primeira, onde ele está somando uma unidade, aqui ele está elevando ao quadrado, da mesma maneira, mas ele está somando o próprio número da posição. Então, como é que ficaria o termo geral dessa sequência? Ó, AN, que é o meu termo geral, é igual a A1 mais A1, perdão, A1 não, é igual a N, AN é igual a N, que é o número da posição, elevado ao quadrado, mais o N. Então, qual é o termo geral dessa sequência? AN, que é o enésimo termo, é igual ao número da posição elevado ao quadrado, mais o próprio número da posição. É o que ele está fazendo aqui. Para finalizar, vamos calcular aqui quantas bolinhas tem na quarta posição, usando o termo geral. Veja só. Na quarta posição, eu quero saber quem é A4, é igual a o número da posição, que é N, olha só. O número da posição é quanto? 4. Então, 4 ao quadrado, tá certo? Mais o próprio N, que é 4. Então, veja só. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16 mais 4, 20. Então, na quarta posição, eu vou ter 20 bolinhas, que é exatamente o que eu tenho aqui, pessoal. Ó, opa, última forma, bugou aqui. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 1, 2, bota aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pronto, 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 20 bolinhas na quarta posição. De boa? Volta o vídeo aí, confere novamente essa dica. Grande abraço pra ti, até a próxima. Valeu!